Segura essa com Geisa Vale. Trazendo para vocês um vasto material sobre os seguros, sobre as diversas modalidades de seguros e como se faz um gerenciamento de risco de forma adequada e eficiente, é que eu trago para vocês hoje os seguros do shopping center. Bom, o shopping center, vamos fazer a análise de risco de um shopping center. Shopping center é um grande condomínio de lojas. E olha que muitas vezes envolve ainda hipermercados. Nós temos cinemas, nós temos parques para as crianças, parques de recreação. Temos uma praça de alimentação e ainda o estacionamento, que é terceirizado ou é explorado pelo próprio shopping. Olha a complexidade desse tipo de empreendimento. Sem falar que hoje está muito na moda os condomínios mixed use, ou seja, existe um shopping e acoplado a ele uma torre residencial e uma torre comercial, aumentando ainda mais a complexidade dos riscos. Então vamos analisar quais seguros seriam indicados para que houvesse a absorção dos riscos existentes, seja para os proprietários, para os empreendedores do shopping, sejam para os gestores, as pessoas que administram o negócio, seja para os condôminos, que no caso são os lojistas, e sejam para os frequentadores, que nesse caso é o público. Então, vejamos que muitos shoppings ainda fazem promoções de vários eventos, exposições, shows e mesmo eventos recreativos. Então vamos buscar aqui uma forma de dar proteção ao patrimônio dos investidores, que são os proprietários do shopping, para as pessoas que têm a sua loja, o seu empreendimento lá dentro e ainda o público de forma geral. Começando pelo empreendimento como todo, o primeiro seguro é o seguro patrimonial, que nós chamamos empresarial, mas é o seguro que vai resguardar o patrimônio, ou seja, a estrutura do shopping enquanto construção, enquanto prédio, o seu conteúdo, aquilo que compõe a área comum, incluindo o paisagismo, o mobiliário, toda a decoração. E ainda nós temos as instalações, as instalações elétricas e toda a estrutura predial que o shopping tem que disponibilizar para que ele possa funcionar. Além disso, o shopping também conta com uma equipe de funcionários, que sejam terceirizados ou funcionários próprios. E também conta com uma equipe de gestores. Muitas vezes a gestão pode ser terceirizada ou ser a gestão feita pelos próprios empreendedores. Então o seguro patrimonial, ele vai dar cobertura, ele vai amparar os riscos que possa acontecer com o condomínio, com o prédio. Então, prédio, móveis, todo o mobiliário, toda a decoração, toda a parte estrutural. E vai proteger contra o quê? Contra incêndio, contra eventos da natureza, vendaval, raio, granizo, alagamentos, inundações. Vai proteger por outros danos causados por água, como rompimento de tubulações, como problemas de vazamento de sprinklers. Nós ainda temos que ter a preocupação para explosões. Além disso, danos elétricos. Fora isso, entre os equipamentos, elevadores, escadas rolantes, tudo isso compõe a estrutura predial. E isso vai ser coberto pelo seguro patrimonial com as suas diversas garantias, desde a garantia básica, que é para incêndio, raio e explosão, como as outras garantias adicionais, onde entra vendaval, onde entra danos elétricos, onde entra cobertura para os equipamentos, tudo isso dentro da cobertura patrimonial. Mas o shopping center
tem a sua responsabilidade perante o público, perante os lojistas, simplesmente pela sua atividade de funcionamento, que nós chamamos de uso, conservação e limpeza, ou seja, é a sua responsabilidade civil operações. E aí nós vamos para uma outra carteira, que é o seguro de responsabilidade civil, onde nós vamos resguardar a responsabilidade do shopping contra danos materiais, danos corporais causados a terceiros, que no caso é o público propriamente dito, ou mesmo aos lojistas, inclusive com cobertura para perdas financeiras. Imagina se um cliente, vamos colocar, foi passear no shopping, fez a sua refeição e ali ele teve uma intoxicação alimentar. Aí você pode me dizer, mas espera lá, a responsabilidade não é do restaurante que ofertou, que vendeu aquela comida? Sim, também. Mas vocês concordam comigo que aquele cliente não vai entrar contra o restaurante só? Ele vai entrar contra o shopping, porque o shopping é corresponsável. Então o shopping precisa que o seu seguro de responsabilidade civil seja extensivo para comestíveis e bebidas. Seja extensivo ou que tenha uma contratação específica quando existir um evento musical, um evento recreativo dentro do shopping, porque isso sai da atividade operacional dele. Suponhamos que o shopping, dentro das suas atividades operacionais, promoveu uma queda de energia. E essa queda de energia danificou toda a mercadoria que estava na geladeira de um restaurante, danificando o seu estoque. Quem vai pagar esse prejuízo? É o shopping. Existe o seguro de responsabilidade civil, que é extensiva à deterioração de mercadorias. Ou seja, o shopping tem que se preocupar com os riscos que podem atingir o prédio, o seu conteúdo, como também os riscos que podem atingir os terceiros. E dentro da qualidade de terceiros, não só o público, mas também os lojistas são equiparados a terceiros. E ainda tem a responsabilidade civil empregador, sim, porque um funcionário, dentro das atividades a que ele é responsável no shopping, pode simplesmente acontecer um acidente e ele vir a óbito, por uma descarga elétrica, por uma infinidade de situações. E o shopping ser responsabilizado. Então o shopping, nós já estamos falando de duas situações, o patrimonial e o responsabilidade civil geral, com as extensões necessárias para resguardar o shopping em diversas situações. Só isso é suficiente? Para o shopping, ainda não. Por quê? Se esse shopping for administrado por uma empresa especializada, ou seja, é uma empresa que presta serviços para fim de administração do condomínio, é necessário que o shopping exija dessa empresa o seguro de responsabilidade civil profissional, que vai cobrir erros e omissões dentro da atividade dele como administrador. Mas, se for o próprio shopping que administra o negócio, ele já tem que solicitar, ou melhor, contratar para os seus gestores o seguro de responsabilidade civil administradores, mas na carteira de DO, ou Directors and Officers, que é um seguro voltado para a responsabilidade de gestão. Porque esses gestores podem responder com seus bens, com seu patrimônio, caso ele seja chamado em um processo. Vocês se lembram no caso que aconteceu em 1996 em Osasco, no shopping Pinheiros? Houve uma explosão. Pois bem, os diretores, o gerente, eles foram condenados, inclusive na ação criminal. Na verdade, condenados não, eles foram processados porque depois eles conseguiram, através da defesa, serem absolvidos. Mas eles foram processados, ou seja, o gestor, o gerente, porque a contratação da empresa de gás, embora fosse uma responsabilidade direta dela, eles é que foram responsáveis pela contratação. Claro que a empresa prestadora, a empresa de gás, também foi condenada. Quem é que ia pagar a conta desses advogados? Os custos de defesa que eles tiveram
simplesmente para se defender. Isso tiveram bens penhorados. Como que ficaria para que eles pudessem manter as suas despesas enquanto esse processo estava tramitando na justiça? Então é muito importante que haja a contratação do seguro de EO. Então, na visão do shopping, nós temos essa situação. O patrimonial, o responsabilidade civil geral, o responsabilidade civil profissional para o administrador e, no caso, o de EO para os gestores enquanto dono do negócio, responsáveis pelo shopping. E o que mais nós podemos ter, o que é necessário que o shopping tenha ou exija que os seus condôminos tenham para que ele também possa ficar tranquilo? Ele precisa exigir de cada lojista que esse lojista tenha um seguro do seu estabelecimento, que também podemos chamar de seguro patrimonial ou seguro empresarial. Porque uma vez que o acidente ocorreu dentro daquele espaço privado, né, que é de propriedade de determinada loja, o shopping ele é corresponsável, mas ele não tem a responsabilidade direta. Se um cliente se acidentou dentro de uma loja, a responsabilidade é da loja. No caso do restaurante, se houve uma intoxicação alimentar de um cliente, a responsabilidade é do restaurante. Se aconteceu um incêndio dentro da unidade privativa de uma loja, a responsabilidade é dela. Se esse incêndio se alastrou e prejudicou outros lojistas, a responsabilidade é da loja onde o incêndio começou. O shopping, claro que ele vai ter a sua responsabilidade também, mas a responsabilidade direta é do lojista. E se o lojista não tiver condições de arcar com essas despesas? É o seguro patrimonial, junto com o seguro de responsabilidade civil operações do lojista, que vai mitigar os riscos de tudo o que acontece dentro do espaço dele. Da mesma forma que o shopping tem que contratar o patrimonial, responsabilidade civil, do que acontece dentro do shopping enquanto área comum, né, enquanto condomínio, que podemos considerar assim, da mesma forma o empresário, o lojista, tem que contratar esse mesmo seguro voltado para o espaço, para a atividade dele. E vamos além. Cada vez que vai se implantar, se construir uma nova loja, uma nova unidade, tem que se fazer adequação de layout, ou mesmo reformas existentes, né? O shopping está sempre em constante transformação. Entra e sai lojista, lojas que abrem, lojas novas que vêm compor, o shopping se expande. Então é necessário que quando um lojista for fazer a sua instalação, a sua montagem, uma adequação no seu layout, que o shopping exija dele o seguro de responsabilidade civil obras, que nada mais é do que o seguro de riscos de engenharia. É um seguro da obra, que vai proteger a obra contra diversos riscos, também da mesma forma incêndio, eventos da natureza, erro de projeto, propriedade circunvizinha, que é aquilo que já existe lá dentro da loja, mas que não faz parte do escopo que está sendo reformado, que está sendo modificado ou que está sendo construída. Mas existe junto com isso o seguro de responsabilidade civil. Sim, porque a obra pode causar danos não só à área comum que é do shopping, como aos vizinhos, né, que são outros lojistas, outras unidades privativas. Que, se o shopping não exigir, quem vai pagar esse prejuízo? Então é muito importante que os gestores, que os administradores de shopping tenham uma noção de todos os seguros necessários para que ele faça uma correta gestão dos seus riscos, fazendo a transferência desses eventos e os seus prejuízos, né, advindos de eventos cobertos, para as seguradoras. Então aí nós temos o patrimonial, tanto do shopping quanto das lojas. O responsabilidade civil geral, que é o responsabilidade civil operações, com as suas várias extensões, tanto do shopping quanto das lojas. E outras coberturas, que vai estar atrelada a essas carteiras, como danos elétricos, né, situações de desmoronamento, situações com as vitrines, que são os vidros, situações com os letreiros, que são os anúncios luminosos, tudo isso previsto no seguro patrimonial. E enquanto uma loja estiver em obras,
o patrimonial cessa qualquer cobertura, mesmo que ele esteja em vigência, porque aí tem que ser acionados outra modalidade de seguro, que é o seguro de riscos de engenharia, ou o RC Obras. E ainda nós temos as questões da responsabilidade na administração, seja por empresas terceirizadas, ou seja, gestão pelos próprios empreendedores, onde nós entramos com seguro de responsabilidade civil profissional. Então, gente, essa é a complexidade, mas que com os seguros certos, com o layout correto de coberturas, são esses riscos absorvidos pelos seguros e eventuais prejuízos, o empreendedor, os lojistas estão todos tranquilos, porque esses prejuízos serão absorvidos pelas seguradoras. Mais um detalhe, dentro do próprio responsabilidade civil, o estacionamento, que hoje, geralmente, a maioria dos shoppings terceirizam o estacionamento. Tem que se exigir das empresas responsáveis pela administração do estacionamento o seguro de responsabilidade civil garagista, porque os danos que podem acontecer com os veículos também é uma responsabilidade do shopping, mesmo que a administração não seja feita diretamente por eles. Então, minha gente, com os seguros adequados, os shoppings estão protegidos. E claro que nós estamos à inteira disposição de vocês para fazer o levantamento dos riscos, fazer a contratação, montar o layout das coberturas necessárias dentro de cada segmento, de cada carteira de seguro, para que você não tenha surpresas na hora que precisar utilizar. Conte conosco!